fato relevante da semana, no dia 20 de janeiro, o BTG Pactual Fundo de Fundos, que é o BCFF11, agora sim, administrado e gerido pelo BTG Pactual, e que tem 309.704 cotistas, anunciou que o fundo recebeu 2.467.000 em função do deferimento dos pedidos de restituição de imposto de renda sobre lucro auferido em vendas de cotas de fundo imobiliário apurados entre 2019 e 2020. O valor representa 10 centavos por cota e será distribuído, os valores, e será distribuído. O fundo vai reter e investir o valor recebido em ativos de liquidez, já que da decisão que ordena a restituição ao fundo ainda cabe recurso. E os demais impostos que incidem sobre o ganho de capital no lucro das vendas de cotas de fundo imobiliário pelo fundo foram e permanecem sendo recolhidos normalmente, conforme previsto em sua respectiva legislação. Bom, aqui eu vou fazer uma explicação do que eu realmente consigo explicar, e a outra eu vou ver, quem sabe, se o Losnak me dá uma luz. Esse segundo parágrafo aqui, ó, o valor representa 10 centavos por cota e será distribuído. E aí vem assim, o fundo vai reter e investir o valor recebido em ativos de liquidez. O que eu entendo disso? Exatamente a mesma coisa do primeiro fato relevante aqui da semana, que foi do BBPO11. Se a gente fosse carimbar o dinheiro, este dinheiro que entrou no fundo, ele não pode reter, ele tem que distribuir. Circulou pelo caixa do fundo, compõe o resultado, a lei manda distribuir, ponto. Mas o fundo tem caixa e vai usar vai pegar o mesmo valor que está no caixa e vai deixar guardadinho lá, porque pode ser que venha uma decisão contrária na justiça mandando devolver o dinheiro. E aí, se ele não tiver esse dinheiro, como é que faz? Tem que fazer uma emissão de cotas e tal. Então, isso é o que dá para explicar. O que mais? O que está acontecendo aí? No passado, muitos gestores de FOF compravam, vendiam cotas de fundo imobiliário, tinham lucro e não retiam imposto de renda na venda. Sabe como é a sua vida, minha vida, como investidor de fundo imobiliário? O rendimento é isento de imposto de renda, mas se você vende cota com lucro, você tem que pagar imposto de renda, certo? Os gestores de fundo não recolhiam imposto de renda sobre a venda das cotas de fundo imobiliário. Por quê? Porque é assim em praticamente todo tipo de fundo. Fundo de investimento é isento e cotista é tributado. E no caso de um fundo imobiliário, por exemplo, ele vende um imóvel com lucro, não precisa pagar imposto de renda. Por que ele pagaria imposto de renda vendendo cota de um fundo imobiliário, que nada mais é do que indiretamente ter um imóvel? Mas, enfim, parece óbvio, a maioria dos gestores não fazia a retenção e o recolhimento do imposto de renda, mas não é o que está escrito na lei. E o pessoal que hoje está na rede, na época, né, o André Freitas e a sua equipe, que na época estava no Credit Suisse, fizeram uma consulta à Receita Federal. Afinal, a Receita Federal tem que recolher imposto de renda ou não tem que recolher imposto de renda quando um fundo imobiliário vende cotas de outro fundo imobiliário? Demorou um baita tempo, acho que mais de um ano, e aí a Receita Federal respondeu dizendo, sim, tem que recolher. Nossa, e aí saiu todo mundo desesperado, né? Recolhendo de 5 anos para cá, com multa, com juros e o caramba. E aí o que aconteceu? Essa é a parte que eu falo que eu não sei explicar. O BCFF conseguiu entrar com recurso e ter a restituição desses impostos que ele pagou. Por que eu não sei explicar? O pior é que eu já perguntei isso para o Crestano, ele já me explicou e eu confesso que ainda não entendi. Vários outros fundos tentaram isso, não conseguiram. O BCFF conseguiu, recebe, no entanto, como diz aqui o último parágrafo, ele continua pagando. Então ele pagou os atrasados, entrou lá com pedido na justiça, vem recebendo de volta a restituição do que havia pago, do que estava atrasado, mas não é que assim, que a decisão foi, você, BCFF, não precisa recolher. Precisa, tanto que ele continua. Se ele, tudo que ele vendeu mês passado tiver lucro, ele vai pagar imposto de renda. Mas ele, ao mesmo tempo ele está recebendo restituição do que foi pago com atraso. Você sabe explicar essa bagunça aí, Losnak? Tá, assim, acho que, para o que eu falei com o Cristiano também, assim, acho que a diferença do BTG, né, para os outros, que realmente eles já faziam, né, vamos dizer assim, né, o ganho de capital ali das cotas, já entrava na justiça, né, ali questionando lá o pagamento de imposto, mas ele pagava, né?
Então, ele fala assim, pô, como paguei a mais aqui, tu tem na justiça e em algum momento eu ganho ali, né? Então, acho que esse é o ponto que ele consegue receber em outros fundos. Nem tanto, a gente não pagou, né? Como você falou, né? Tem esse problema técnico ali, mas... e aí, assim, olhando para frente, né? Assim, acho que muita gente começou, né? Porque, assim, o BTG realmente é um dos maiores administradores da indústria, né? Muita gente já pegou a expertise ali do administrador e começou a ficar replicando realmente para os fundos ali, né? De outros gestores ali. Então, acho que teve isso, mas como o BTG já está, né, há muito tempo na justiça, né, então ele vai ganhando de coisas antigas ali, né? Obviamente, né, como teve a crise, né, teve a pandemia ali, as cotas caíram, né, então você não tem tanto volume de ganho de capital quanto você tinha antes, né? Então acho que esses ganhos são muito antigos, né? Sei lá, 2018, né, 17, então você acha que assim, são coisas bem antigas ali, até que faz 2014 ali. Então acho que assim, na minha visão, assim, é uma coisa ali que o BTG, né, o BCFF conseguiu fazer, tá? E, assim, como ele está gerando lucro, né, ele está ganhando dinheiro ali com isso, então acho que ele vai ter que distribuir, né, como você falou. E aí, como, pelo que eu entendi, né, não é a última instância líquida certa, né, então acho que ele tem que reter alguma coisa, mas como é um dinheiro, né, assim, muito pequeno, R$ 2 bilhões para o tamanho do fundo, então, assim, acho que ele pode reter esse problema nenhum ali num canto lá e ninguém vai ligar para isso, né, então acho que esse é um ponto também que é o positivo de ter um fundo grande, né. Exato. O Marcos está comentando aqui que os vários outros fundos tentaram na justiça e o BTG conseguiu isso na via administrativa. Sim. Então, até por isso que ele está se precavendo, né, Marcos? Porque depois da administrativa tem a justiça e a Receita vai recorrer disso, né? Provavelmente. Então, é isso que está rolando aqui. O Douglas está dizendo que parece dupla tributação. O que acontece, Douglas, é que a lei, eu acho que foi um cochilo aí do legislador, diz que o fundo imobiliário ele é tributado sobre os ganhos que tiver com renda fixa e renda variável. Ora, cota de fundo imobiliário é investimento de renda variável. É isso. Comprar um imóvel para alugar é um investimento de renda variável? Sim, é um investimento de renda variável. Mas o imóvel não é um ativo financeiro classificado como um ativo de renda fixa ou de renda variável. Ele é um imóvel, entendeu? Então, de fato, não faz sentido. Mas, como advogado, lendo o texto da lei, eu concordo que tem que recolher. O que precisava era mudar o texto da lei, tá? Mas tem que recolher. E um outro comentário aqui do próprio Marcos é que nos FIINFRA o fundo é isento de tudo. Então, Marcos, praticamente para todo tipo de fundo existe essa isenção, tá? Carteira do fundo é isenta, quem é tributado são os cotistas na medida exata do lucro que tiverem. Imagina um fundo multimercado, por exemplo, que tanto eu quanto o Losnak temos cotas. Só que eu comprei numa época, ele comprou em outra época. Pode ser que o Losnak tenha lucro e eu tenha prejuízo, dependendo do preço que eu comprei, né, da data que eu entrei. Então, se o fundo fosse tributado, todo mundo pagaria proporcionalmente o mesmo tributo, o que não é justo, não é correto. Então, a tributação recai sobre o cotista quando ele pede um resgate, e aí o administrador apura o lucro de cada um. Então, imagina eu e o Losnak, a gente pede resgate no mesmo dia. O administrador fala, o Losnak tem lucro, vamos reter imposto de renda, o Arthur tem prejuízo, não tem nada para reter aqui. Tá? É assim que funciona praticamente todo tipo de fundo. Mas eles têm uma regulamentação que fala assim, olha, o fundo tem que ter no mínimo X% em tal ativo, que é o que acontece, por exemplo, no FIINFRA. Ele não tem que ter no mínimo 85% de debêntures de infraestrutura. Então, o excedente fica com essa isenção, tá? Um fundo de ações, ele tem que ter 66% em ações. Então, a regulamentação já manda que ele tenha a maior parte do patrimônio dele numa determinada classe de ativo. Quando um fundo imobiliário tinha que ter 75% em imóvel, isso a gente está falando lá do tempo de Guaraná com rolha, não precisava ter tributação em nenhum outro tipo de classe de ativo. A partir de 2008, né, quando a 472 é reformada e permite que um fundo imobiliário invista em um monte de coisa sem nenhuma concentração mínima numa determinada classe de ativos, que no caso seria o imóvel, passa a ser necessário esse tipo de restrição.
Por quê? Se não tivesse essa coisa, olha, o fundo imobiliário só é isento em CRI, LCI, LIG e tudo mais, imagina, eu monto um fundo imobiliário, compro 100% de LFT, de Tesouro Selic, e distribuo rendimento isento de imposto de renda. Entendeu? Diferente de um FII infra que vai ter que ter 85% na debênture de infraestrutura, só o excedente de 15% que ele pode comprar o que ele quiser e não ter a tributação, né? É uma vantagem, eu sei que é uma vantagem, mas estou te explicando por que razão um fundo imobiliário não tem essa liberdade. Porque ele tem liberdade demais na hora de alocar o recurso. Um fundo imobiliário pode ter 100% em títulos públicos? Pode. Não desenquadra, não tem problema nenhum. Mas então a Receita tem que ficar esperta com isso e falar, mas pô, se a CVM permite que ele tenha 100% de títulos públicos, eu não posso permitir que tudo que ele distribui seja isento. Entendeu? É isso que acontece com o fundo imobiliário. Agora, eu acho que ainda assim deveria e caberia a exceção para o caso das cotas de fundo imobiliário. Quando ele vendesse cota de fundo imobiliário com lucro, ele deveria ser isento. Mas a lei ela está bem genérica, renda fixa e renda variável. Fundo imobiliário, cota de fundo imobiliário é renda variável, então tem que ser tributado. Certo? Bom,